Fala pessoal, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo aqui porque eu recebi uma pergunta no Instagram e a resposta ela não caberia numa caixinha de pergunta ou num vídeo curto, então eu gosto de escrever muito e fazer vídeos um pouco mais longos explicando algumas coisas, algumas técnicas aí, principalmente para quem é da área, gosta da área de liderança, gosta da área de desastres. E a pergunta é o seguinte, ó: nos bombeiros, nossa prioridade é sempre nossa segurança em primeiro lugar. E Mariana, quando você resolveu voltar com o helicóptero e permanecer no local, onde tinha risco iminente, o que te motivou a decidir por aquela decisão? Razão, emoção ou nenhuma das duas? Bom, essa pergunta aqui está relacionada a esse livro, meu livro, Além da Lama, onde eu conto as 15 primeiras horas aí do desastre de Mariana e como que a gente conseguiu salvar algumas pessoas, né? Várias pessoas, na verdade, centenas. O que aconteceu? A gente fez uma ação, que eu conto nesse livro, não vou ficar dando muito spoiler não, para quem quiser ler, e em um determinado momento eu recebi uma determinação do meu comandante que era para a gente voltar com o helicóptero para a base de Belo Horizonte, porque tinha uma outra barragem com iminência de risco de rompimento e quem tivesse ali na zona quente, no risco, na linha da lama, iria morrer. A gente estava fazendo ações de salvamentos em Bento Rodrigues, e Bento Rodrigues estava na linha da lama, na rota da lama, vamos dizer assim, do rejeito. E aí eu decido ficar em Bento Rodrigues. Bom, essa decisão, gente, toda decisão que a gente toma no bombeiro, são decisões que elas têm que ser técnicas e elas não devem ser emocionais, tá? E aí, dentro da questão técnica, existe um embate, porque para que a gente faça uma ação de salvamento, a nossa segurança tem que estar em primeiro lugar. Qual que é a premissa? Se eu não estou em segurança, se eu estou em risco, eu devo salvar e eu não tenho segurança, alguém vai ter que me salvar depois, né? Eu sou o bombeiro, eu sou responsável pelo salvamento e se eu não estou em segurança, eu vou virar uma vítima, então alguém vai ter que me salvar. Então, teoricamente, isso é uma ação que ela não pode ocorrer risco para aquela guarnição, para aquelas pessoas que estão salvando ali. Em contrapartida, todos nós, quando entramos para o bombeiro, a gente faz um sacrifício de salvar mesmo com o sacrifício da própria vida. Então muitas vezes existe uma dualidade. Só que esse salvar mesmo com o sacrifício da própria vida é porque existem momentos durante um salvamento que eles têm risco, né? Qualquer tipo de ação ali de salvamento, quando você vai entrar num incêndio, existe o risco de você morrer. Quando você vai entrar numa estrutura colapsada, num terremoto, existe o risco de você morrer. Então, apesar deste risco de morte, a gente, com técnica, com treinamento, com a nossa equipe, com os nossos equipamentos, nós vamos enfrentar este risco para realizar o salvamento. O que acontece muitas vezes é que existe uma balança entre risco e benefício. O que a gente fala? Arriscar muito para salvar muito, arriscar pouco para salvar pouco. O que quer dizer? Eu vou entrar num prédio em chamas para resgatar a minha caneca favorita de café? Não vou fazer isso. Arriscar muito para salvar pouco. Agora, eu vou me arriscar a entrar num prédio em chamas para salvar uma pessoa que está lá dentro? Sim. Para isso, a gente vai diminuir os riscos. Como que a gente diminui o risco? Primeiro, treinando. Segundo, tendo equipamentos de proteção para evitar com que o incêndio, né, ele acometa um mal em mim. Tendo uma guarnição ali que vai te proteger, que vai fazer o resfriamento, que vai fazer o isolamento do incêndio. Então tem várias ações que a gente faz que elas visam diminuir esse risco. O grande problema está em ações que elas fogem da curva das emergências. O que é a curva das emergências? A gente tem, por exemplo, quando a gente vai... o motoqueiro caiu na rua. Quando a gente monta uma ação, um procedimento operacional padrão para salvar aquele motoqueiro, esse procedimento operacional padrão ele já prevê algumas coisas que podem dar errado. Por exemplo, eu tenho que sinalizar a rodovia, senão pode vir um carro que não verificou o acidente e atropelar todo mundo. Então eu vou montando procedimentos para me resguardar com esse tipo de salvamento. O grande problema é que nas ações de desastres, gerenciamento de crise, a incerteza ela é muito grande. Os problemas que podem acontecer, eles são diversos.
E eu tenho que ter uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de pensar rápido e agir rápido muito grande. E essa capacidade, ela vai ser adquirida de acordo com o meu treinamento e de acordo com a experiência operacional que eu tenho. Então, isso que vai me dar subsídio para eu tomar a decisão correta. O grande problema é que o desastre, ele é incerto, ele é dinâmico, e muitas vezes o que eu estou vendo ali eu nunca vi antes. São coisas que, por isso que é o desastre, eu nunca vi aquela situação antes, eu tenho que tomar decisões de uma maneira muito rápida. Então o que aconteceu nesse momento, especificamente em Mariana, quando a gente decide ficar na cidade de Bento Rodrigues, mesmo com a outra barragem na iminência de romper, mesmo havendo um risco para as pessoas que estavam ali, né, de não conseguirem sair, porque a cidade estava toda isolada pela lama, não tinha como a gente sair. Mesmo sem saber se dava tempo, mesmo sem ter tempo de helicóptero, é o seguinte, naquele momento o meu raciocínio é, de todas as pessoas que estão aqui, essas pessoas da cidade, elas estão emocionalmente envolvidas com o acidente. É óbvio, eu sentia medo, eu sentia receio, sentia. Mas ali, de todas aquelas pessoas, as pessoas mais tecnicamente capacitadas éramos nós, que tinham a capacidade laborativa de raciocínio, de priorizar e executar, era a gente. É o que a gente fala, a máxima do desastre é priorize e execute. Priorize e execute. Você vai ver a sua prioridade, não prioridades, mas a prioridade, e você vai executar de acordo com os seus recursos humanos e recursos logísticos que você tem no momento. Então, naquele momento, eu entendi que eu era a pessoa, né, eu como comandante, como mais antigo, a pessoa mais graduada daquele grupo de bombeiros que estava lá. Eu era o responsável por, tecnicamente, dar uma saída. Naquele momento, eu não conseguia enxergar a saída. Não tinha. Com aquelas informações, com o que eu tinha ali, com a fotografia daquele momento, eu não tinha informações suficientes para falar como que a gente iria embora. Eu tinha que dar um jeito. Eu sabia que tinha risco? Sabia. Só que eu sabia que se eu não estivesse lá e se a barragem rompesse, o risco para aquelas pessoas seria muito maior. A chance deles não sobreviverem sem a nossa presença seria muito maior. E aí é óbvio, eu tenho eu decidi ficar e dei a liberdade para que os meus companheiros de bombeiro, quem quisesse entrasse no helicóptero e ir embora junto. Se a maioria deles fosse embora, a minha chance de conseguir uma saída era menor. Só que a gente entendeu como grupo que se todo mundo permanecesse unido, se todo mundo ficasse naquele local e trabalhasse junto, a nossa chance de todos nós sobrevivermos aquilo seria maior. Então, quando a gente pega uma situação como essa para tomar uma decisão, as decisões elas não são simplesmente racionais, né? 1 mais 1 é igual a 2. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de absorver informações diversas que a gente não consegue muitas vezes externar, raciocinar, que ela é difícil. Então, quando eu faço um sobrevoo ali naquela região, o meu cérebro ele capta várias situações que naquele momento eu não estou lembrando, mas na hora de fazer algumas ações, tudo que meu cérebro captou, que é uma máquina muito forte, ele começa a me induzir ao que a gente fala que é intuição, né? Nossa intuição é isso, é pegar várias informações que eu verifiquei naquele local e colocar em prática ali para tomar aquela decisão mais assertiva. Então, não é uma decisão emocional, não é. É uma decisão que a gente pensa, olha, se eu não fizer isso, a maioria dessas pessoas vai morrer. A maior chance dessas pessoas saírem com vida é que eu faça, que estou alheio a isso, que eu que tecnicamente sou capacitado, que eu que passei por treinamentos extremamente difíceis, a gente esteja com essas pessoas para tentar achar uma solução. A gente tem risco de morrer? Tem. E eu aceitei esse risco. Esse risco foi um risco que eu aceitei naquele momento porque eu entendi que era necessário arriscar muito para salvar muito. É óbvio, poderia dar errado, gente? Poderia. Deu certo. Muitas vezes o limiar, né, que a gente fala entre o ato de bravura e você tomar uma cadeia e você ser preso, ele é muito pequeno porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então foi uma decisão arriscada, mas foi uma decisão que, óbvio, eu tomei essa decisão de ficar lá. Eu tomei a decisão de que meus companheiros decidiram ficar lá comigo e isso me ajudava. E ali, juntos, achar uma solução.
para retirar aquelas pessoas antes que a outra barragem rompesse. Então, a gente não pode falar que é uma decisão somente emocional ou somente racional. É uma decisão onde a gente entende que é um momento crucial, onde você tem que pegar tudo que você aprendeu, todas as técnicas, seja ela de liderança, seja ela de gestão de desastre, seja de salvamento, tudo para naquele momento dar certo. E a história, né, ela é contada por esses homens de coragem que tomaram decisões em momentos difíceis e resolveram arriscar as suas vidas em prol de outras pessoas. Essa é que é a história contada. Em momentos difíceis a gente vai ter que ter coragem moral para tomar decisões difíceis. E isso é o que aconteceu ali. Foi coragem moral para tomar uma decisão extremamente difícil, mas que no final deu certo. Então, não de uma maneira tão resumida, igual eu falava lá, o que eu falei no Instagram, mas aqui a gente entende que essas ações de resgate em desastres, elas são extremamente complexas. O limiar entre você tomar uma decisão errada e uma decisão certa, ele é muito tênue. E o que a gente tem que fazer é ter uma boa equipe, estar bem preparado e, acima de tudo, eu acho, confiar em Deus para que Ele guie a gente nas melhores decisões possíveis. Um grande abraço.